Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos homenagear o advogado, no mês do advogado. Quem veio conversar com a gente, doutora Rafaela Cunha Sena, também o doutor Marcos Antônio dos Santos, advogados, contar um pouquinho sobre a profissão, sobre a ordem dos advogados. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Doutora Rafaela, prazer recebê-la. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, o prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição. A gente que agradece. Doutor Marcos, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade. Então, vamos começar falando sobre o mês do advogado, né? Por que agosto é o mês do advogado? Ele é o mês do advogado em homenagem à fundação das primeiras faculdades de Direito no Brasil, que foi fundada em 11 de agosto. Aí o ano eu não vou me recordar assim, mas ela é em homenagem a essas faculdades que foram inauguradas no Brasil. Foram duas no mesmo dia, uma em São Paulo e uma em Pernambuco. E aí, a partir de então, virou-se o mês do advogado, o mês de agosto, e o dia do advogado, o dia 11. Não sei se foi na mesma época, né? Mas a hora que você falou, me chamou a atenção sobre a questão uma discussão, né? O advogado ser doutor. Aí está lá na Lei do Império, 1888, me parece, né? A Lei do Império, e lá parece que é o artigo 9º que determina tanto médico como advogado. É o pronome de tratamento, né? Pronome, não é título, é pronome de tratamento. Doutor por excelência, né? Porque é uma lei que determina assim, né? Que coloca, né? Que o doutor e vira pronome de tratamento em vez de ser título, né? Porque hoje a gente sabe que muita gente fala, mas você não é doutor porque não tem doutorado. E o advogado, assim como o médico, é doutor com pronome de tratamento. Exatamente. Bom, sem advogado não existe justiça. Qual o significado dessa expressão? É porque a advocacia e o advogado é a voz do cidadão. Para se atingir o judiciário é através do advogado. E somente se há um devido processo legal constituído, quando se há um advogado administrando essa justiça, administrando essa defesa. Ela é a voz da sociedade, é a voz da pacificação social. Então, sem o advogado não há justiça. O advogado é essencial à administração da justiça. Então, se completa a justiça, se completa o devido processo legal através da voz falada, da voz escrita, que é feita através do advogado. É a questão da cidadania, né? O advogado, a gente está ali para defender o cidadão. Então, se não tem o advogado, o cidadão acaba ficando sem a defesa. Então, sem advogado não há justiça, porque não há cidadania para que seja defendido o cidadão. E a democracia, de um modo. Nem processo, né? Nem processo, nem ação. Porque o judiciário não consegue sobreviver só com juízes e Ministério Público. Se a gente não tiver ali, não tem o judiciário, não tem uma ação, não tem o processo, não tem a defesa, não tem as garantias, né? Quem é o dono da ação é o advogado. Somos atores do processo, não coadjuvantes. Quais os principais desafios que a gente pode elencar aqui, ou talvez o principal desafio que a advocacia enfrenta hoje, especificamente em nossa região? Talvez seja no Brasil, mas vamos falar daqui. Os desafios que nós enfrentamos hoje esse acesso em si à justiça, às vezes entender como morosidade do curso processual, que eu entendo que deveria ser uma responsabilidade estatal do Estado. Às vezes a dificuldade, a morosidade do processo é um dos desafios que, é claro, estamos avançando com as tecnologias, né, com os processos judiciais eletrônicos, nos esquecendo um pouco lá atrás dos físicos, mas os desafios é essa celeridade, a falta de celeridade no julgamento do processo para a gente ter uma resposta, tanto do Estado para a sociedade, como nós, advogados, para o cliente. É um desses desafios. Eu acho que essa demora, né, do trâmite do processo, eu brinco isso muito com meus clientes, que todo processo é urgente.
porque você quer a resolução da sua demanda o mais rápido possível. Mas o judiciário, às vezes, não consegue dar uma resposta e uma resolução para o seu caso na velocidade que a gente queria e na velocidade, então, são processos demorados. Então, eu acredito que se a gente tivesse mais agilidade, eu acho que, na verdade, falta material humano, né? Não de advogados, mas do Estado, para que isso, mais juízes, mais promotores, mais serventuários da justiça, talvez ajudaria a melhorar essa questão da morosidade da justiça, que é tão reclamada, né, pelos clientes. E qual que é a parcela, não vou falar de culpa, talvez de responsabilidade, qual é a parcela do advogado nessa lentidão do judiciário? Olha, eu acho que o advogado, ele não tem, chega em alguns momentos processuais que a gente não tem como agir, né? Porque aí já não depende mais da parte do advogado. O advogado já cumpriu todos os atos e aí o processo está ali concluído por uma decisão, por um julgamento. Por exemplo, marcação de uma audiência costuma... Por exemplo, no meu escritório eu já tenho audiência marcada para 2025. Então, e a gente está em agosto de 2024. Então, são coisas que agora não dependem de mim. A minha parte foi feita, o que podia ser feito pelo advogado foi feito, mas agora o judiciário marcou a audiência para o ano que vem. Então, é o que eu falo, todo advogado todo processo é urgente, mas o judiciário tem o mais urgente dos urgentes. Então, esses têm uma pauta que vão mais rápida, mas tem outros assuntos que, infelizmente, a gente tem que levar e aguardar, né? Nós advogados, do devido processo legal, dentro do processo, somos a classe e o profissional que tem prazo para cumprir. Todas as nossas intimações é com prazo. E se a gente não cumprir aquele prazo, pode precluir o direito do cliente. Então, nós agimos com prazo. E muitas das vezes o judiciário, que deveria dar uma maior celeridade ao processo, eles não têm prazo para... Tem prazo, né? Tem Só não prazo, cumpre, né? Só não é cumprido. E nós, se não cumprir, é fatal. Então, eu acho que uma parcela, não de culpa de OKC, a gente teria que lutar mais perante essa celeridade, que nós viemos lutando, indo nos tribunais para que, principalmente aqui na comarca Diamantina, possa ter mais juízes. Nós temos no fórum, né, salas disponíveis para ampliar de mais varas. A 12ª subseção tem lutado com a seccional para que venham juízes que tenham ali suporte, até mesmo juízes cooperadores, né? Então, às vezes não fala parcela de culpa nossa, não isentando a gente dentro do Senado a morosidade do processo, mas a gente busca isso do Poder Judiciário, que às vezes é barrado, questão de recurso, falta de juízes, e que a gente fica um pouco com mãos atadas, mas a luta continua. Então, quando eu vejo esse novo fórum construído, né, um conforto muito maior, isso melhorou a prestação jurisdicional ou só melhorou a vida dos servidores, de quem está ali dentro? Eu acho que a estrutura física ter melhorado ajuda muito. Ajudou a acessibilidade, porque no nosso antigo fórum a gente não tinha acessibilidade para um cadeirante. A gente não conseguia colocar um cadeirante numa sala de audiência. A gente eu já tive situações de clientes cadeirantes que a gente não teve como colocá-lo para dentro, porque eram escadas e mais escadas no antigo fórum. E nesse a gente tem essa acessibilidade mais tranquila. Agora, questão de morosidade, de demora do processo, eu acho que continua basicamente a mesma coisa, porque a gente foi para um fórum novo com a estrutura do fórum antigo, né? E é o que o Dr. Marcos falou, a gente tem lutado, e aí a gente luta até junto com os juízes daqui, porque eles também entendem dessa necessidade, para a implantação de outra vara, né? Porque a gente tem 2 varas aqui em Diamantina, que são varas gerais, e a gente busca a implantação de varas, ou que a gente consiga fazer varas específicas, né? Que a gente não tem. Então, a nossa luta hoje é pela implantação de uma 3ª vara.
para que melhore essa prestação. Essa melhoria de estrutura do Fórum Novo, é claro que nos trouxe, né, um ganho na prestação jurisdicional, mas não acabou com as deficiências. Temos as deficiências. A gente pode pensar que ela pode facilitar questões futuras, né? Sim. Questão de uma terceira vara tem estrutura para receber. A gente nos dá esperança de mais varas, de varas especializadas, porque essa nova estrutura permite isso, com espaço para terceira e quarta vara. A gente tem estrutura para mais especial. 2 varas, além do juizado especial. Então, é um avanço e é uma esperança de que a gente consiga, porque a cidade está crescendo e a questão de número de habitantes da comarca influencia para que seja aberto varas especializadas ou uma terceira vara, que primeiro a gente tem que conseguir a terceira para depois a gente lutar pela quarta. Então, essa questão de já ter o espaço, e a gente já tem o espaço físico, está nos ajudando, e a gente está junto aos juízes da comarca, a OAB junto com os juízes e tentando, junto ao tribunal, que seja implementada essa terceira vara o mais rápido possível. Bom, eu quero falar sobre as conquistas também, né? Então a gente vai falar isso no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.